invincible. E aí, gente? Aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um capítulo de Bungo Stray Dogs. E meu Deus, gente, esse capítulo foi impactante. O capítulo começa onde terminou o anterior, onde um sniper acabou matando o Fyodor e o Fyodor virou o sniper. O Fyodor já está prestes a sair da ilha, até meio que se ajoelha, meio que para se despedir. Mas claro que o Atsushi não vai deixar isso barato. E ele utiliza suas peninhas de tigre para ir atrás do Fyodor. E nisso a cabeça do Fyodor é fuzilada por outro sniper que também se torna o Fyodor. Enquanto isso, o nosso querido Ango já perde reforços, porque agora a Ratazan tá solta de novo. O que complica bastante as coisas é o fato do aeroporto ser muito grande. O Ango já deduz no que o Fyodor tá fazendo, que ele tá usando sua habilidade de novo e de novo. E tudo que o Fyodor fez em relação ao ataque dos monstros e o lance da nave, foi tudo um lance para comprar tempo. E tudo só piora quando a Tsuchimura meio que chega pro Ango e fala que tem um míssil se aproximando diante dele. Enquanto isso, a Tsuchi continua procurando o Fyodor e o menino vai ficando mais perdido do que vaca e tiroteio. Pois ele já não conseguia mais ler os movimentos do Fyodor. E nisso algo passa meio que diante do Atsushi. Enquanto isso, a Tsuchimura meio que vai falando que o míssil tá indo em direção a eles. E vai ser meio que de um impacto, né? E criar meio que uma zona industrial de 6 quilômetros no noroeste. E esse é o pior caso de cenário possível. Tudo pro Fyodor usar seu poder de reencarnação meio que de graça. O Ango até tenta falar pra Tsuchimura que eles precisam meio que fazer um cessar-fogo. Mas claro que isso não vai funcionar, pois tiraram todos os seus equipamentos de defesa com aquela arma de pulso eletromagnético. E aí que o Ango percebe que ele ainda tá naquela mão daquela ratazana. Enquanto isso, o Fyodor tá dirigindo de boa. E nisso ele vai meio que pegando um walkie-talkie e ele diz seu discurso, que é basicamente assim: olá, é uma pena, mas eu acho que a gente vai ter que nos despedir a partir daqui. No final das contas, todos vocês foram incapazes de escolher a paz. Eu não posso dizer que eu culpo vocês. Deus criou o homem na sua própria imagem, mas falhou quando ele nem mesmo colocou seu traço mais vital. Vocês continuarão se machucando no Vale da Morte, bem longe das graças de Deus. Você deseja mudar, você deseja ser bom. E mesmo assim, a humanidade é imutável. Todos vocês não saberão a profundidade dos meus sentimentos por vocês. Que todo mundo tenha um fim prazeroso. E aí, quando a gente volta para o Ango, ele percebe que o radinho que ele sempre carregava para saber os batimentos cardíacos do Dazai meio que foi pego. E aí, voltamos ao Fyodor, ele sai do carro e ele: puxa vida, eu acho que eu me deixei de me levar um pouquinho. E nisso temos mais um sniper que tenta atirar no Fyodor. Mas antes que a bala pudesse atingi-lo, ele é decapitado por nada mais, nada menos que Fukuchi Ochi. Sim, o cara que tava morto agora ressuscitou só pra fazer o bem desta vez. E o Fyodor fica com a mesma cara que eu. Como? E o Fukuchi fala que o Fyodor é como ele. E ele é como o Fyodor, que para se preparar numa chance de derrota de 1 a 1 milhão, cometeu todos os tipos de rotas de fuga possível. E nisso, o Fukuchi começa a ouvir um rádio, meio que falando com ele, e ele fala: então, eu estive me perguntando, como se mata Fyodor Dostoskrovsky, o demônio que ressuscita? E essa voz é de nada mais, nada menos que o Dazai, que fala que só tem um
um jeito de matar o Fyodor. E esse jeito e aí a gente vê o Fukuchi, que já tá começando a sentir a possível transformação para se tornar o Fyodor. Só que aí o Fukuchi comete Shuppuku. Que pra quem não sabe, Shuppuku é tipo a atividade favorita do Dazai japonesa. Basicamente, foi um suicídio duplo. E o Dazai disse isso com bastante tristeza. Até porque, se fosse ele, nem queria ficar no lugar do Fyodor, não. Ele queria ficar como uma bela dama. E a cena da morte do Fukuchi só dói ainda mais porque a Teruko viu tudo. Ou seja, ela viu o seu amado morrer mais uma vez. E nisso, o Dazai conversa pela última vez com o nosso querido Todoroki. E é basicamente assim. Esse realmente é o fim, Todoroki. Me diz uma última coisa. No final de tudo, o que você realmente queria? E aí o Fyodor meio que lembra da resposta, da pergunta do Atsushi, que se tudo o que o Fyodor casou é por causa do coração dele. E o Fyodor só olha no céu e fala: é simples. Eu odeio todos vocês. E o capítulo se encerra desse jeito. E eu, com muito pesar, anuncio pra vocês que desta vez é verdade. A ratazana anêmica está morta! Sim, minha gente, podem festejar. A gente finalmente vai parar de sofrer nas mãos dessa ratazana. E eu achei a morte do Fyodor até que é muito boa. Pois as últimas palavras que o Fyodor disse fazem referência a um dos livros do Fyodor por conta de uma frase específica. Esse livro é o Netotska Nevanova, que dizia assim: você podia ter seguido meio que um caminho diferente. Um mais ambicioso, um que você estava destinado a fazer outras coisas. Mas você não teve ideia de como consegui-las. E em sua miséria, você começou a odiar tudo em sua volta. Isso é mais do que escrita, é poesia. E a gente pensa, bom, agora acabou, né? Agora acabou mesmo. É mesmo? Achou errado, otário. Infelizmente para nós, fandom de Bungo Stray Dogs desconhece da palavra sossego. Pois do absoluto nada, o Asagiri confirmou que o mangá vai oficialmente acabar em sua primeira parte no capítulo 130. Que quer dizer que é o próximo. Quer dizer, a história ainda não acabou. Ou seja, teremos mais desgraça pra gente ver. E com certeza o Asakiri deve estar com uma cara de debochado, meio que se referindo assim. É melhor que eu seja o único que saiba a verdade, pois o que tá perto de acontecer é a batalha para salvar o mundo. Por favor, continuem olhando. E com certeza por causa disso vai ter muita gente atrás do Asagiri. Bom, gente, esse foi o capítulo 129 de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo. Tô busy e fui.